Hoje nós olhamos para dentro da igreja, a pessoa fala, mas por quê? Não, querida, divisão. O diabo, quando ele quer trazer uma divisão dentro da igreja, ele põe uma contenda, põe um para envenenar, outro para fermentar, outro para poder parecer, outro para falar bobagem, outro para colocar. O que ele fez, querido? Pronto, não vai chegar em lugar nenhum. Amém, irmãos? Pode ser sentado, né? Glória a Deus. Está todo mundo em paz aí, irmãos? Mais uma vez, está todo mundo bem aí? Glória a Deus, Deus é bom. Pega a tua Bíblia comigo em Mateus 22. Vamos lá. Quem estiver dando glória, o milagre vai chegar mais cedo. Vou repetir, quem estiver dando glória, o milagre vai chegar mais cedo. Todo aquele que tem fôlego faz o quê, querido? Louve ao Senhor. Mateus 22. Quem achou, diga glória a Deus. O verso que eu leio com os irmãos. Amém. Verso 18 são as palavras de Jesus, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. O que Jesus conheceu neles, querido? Malícia. Disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrarem-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie ou esta inscrição? Disseram eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que, querido? E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Repita comigo: glória a Deus. Essa passagem, querido, eu quero ser bem breve, sucinto, para que nós já entremos na palavra de Deus. Houve-se uma pegadinha dos fariseus querendo pegar Jesus, né? Por que pegadinha, pastor? Porque eles estavam querendo achar uma falha em Jesus. Você parou para analisar, querido, que no ministério de Jesus toda alta perseguição tinha um propósito. Eles queriam encontrar uma falha em Jesus. Eles queriam ver um erro em Jesus. Eles queriam apontar o dedo em Jesus. Um dia eu falei isso, querido, para uma pessoa crente. Falei: todos aqueles que tentam procurar erro em outras pessoas são hereges e não confiam no Deus que serve, e está fora da palavra. Porque a Bíblia fala que cada um vai dar conta de quem, querido? De si. E nessas palavras, querido, ela está debaixo dos 5 Pentateucos. O que é 5 Pentateucos? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros que Moisés trouxe para o povo, chamada lei, que está no Torá. Está, querido, como uma lei judaica. Interessante, querido, que uma das coisas que eu aprendo no judaísmo, eu não sei se eu já preguei isso aqui na igreja, mas os judeus, eles têm um costume deles, debaixo da religião. O que o judeu faz, pastor? Um judeu, querido, quando ele compra um copo, uma dúzia, meia dúzia de copo, eles enchem a pia de água, eles imergem aquele copo e declaram que aquele copo é santificado. Eles compram pratos, eles pegam aquele prato e imergem numa pia cheia de água e diz que aqueles pratos estão santificados. Talher santificado. Se alguma pessoa que entrar na casa que não é judeu e tocar em um prato ou um copo, ele joga no lixo, porque perdeu a santificação. Isso é o costume judeu. E querido, Jesus vem dos costumes dele desde João Batista. Eu vou pregar essa mensagem talvez domingo aqui. João, querido, quando viu que o judeu tinha o costume de imergir elementos para santificação,
Ele fez o batismo do homem de imersão, para que não um copo seja santificado, não um prato seja santificado, não um talher seja santificado, mas que o homem, quando descesse as águas, ele se levantasse santificado. E isso, querido, ele pegou pelos caguetes religiosos do judeu. E aqui nós olhamos um povo judeu e os fariseus querendo encontrar falhas em Jesus. E eu fico maravilhado que eles não encontraram falhas em Jesus. Quando Jesus libera uma palavra, e parece uma palavra dura, né, querido? Qual foi a palavra de Jesus? Chamou ele de lindo, ou de irmão, querido irmão. O que ele falou? Hipócritas, vocês estão querendo me experimentar. E Jesus, querido, como o próprio Filho de Deus, na sabedoria, ele falou: de quem é a foto que está aí nesta moeda ou nesse dinheiro? Aí finge que ele fala a inscrição, né? Ele fala: é de César. E Jesus, ele não dá para César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, tentaram pegar e não conseguiram, tentaram encontrar uma falha e não conseguiram. O diabo sempre quer tentar procurar uma falha em nós, querido. Ele quer tentar arrumar um argumento para apontar o dedo e ir ali, querido, nos acusar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E eu vejo essa passagem, ela nos ensina que nós não estamos caminhando com Deus debaixo de uma dispersação para procurar, mas para adorar e para servir. E quando nós entendemos que servir a Deus, posso ouvir um amém? É algo, querido, maravilhoso para nossas vidas. Servir a Deus, querido, é entender e compreender o propósito no qual Deus nos designou. Um deles, querido, é de adorar, com tudo aquilo que nos diz respeito dentro da palavra. E o que está dentro da palavra, quando ele falou, dá a Deus o que é de Deus. O que nós temos para Deus agora foi o nosso louvor, foi a nossa adoração. E o que nós temos que dar mais, pastor? Aquilo que é a nossa parte. Se você sabe que você tem que dar César, tem que pagar uma água, tem que pagar uma luz, você sabe também que honrar a Deus não é só com os lábios, mas honrar a Deus também é com as obras, querido, no qual Deus designou para todos nós. Uma delas, querido, é dar César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quando nós devolvemos o dízimo e as ofertas, nós estamos devolvendo algo. A palavra devolver no original quer dizer devolução. Nós estamos dando de volta aquilo que não é nosso. O dízimo é santo, o dízimo é do Senhor. Por isso que o livro de Levíticos, querido, que é um livro que fala que é um dos livros, querido, mais marcantes da Bíblia, é o único livro que não foi, querido, escrito por homens. Olha que maravilha! Não sei se os irmãos entendem um pouco da história da Bíblia. O livro de Levítico é o único livro que foi escrito na tábua dos 10 mandamentos. É o único livro na Bíblia, querido, que foi falado pelo próprio Deus. Os outros foram escritos pela revelação e a interpretação do Espírito Santo. Mas o livro de Levítico é o único livro que Deus deu uma ordem ali e mandamento que não foi o homem, querido. E nem inspiração do Espírito, foi do próprio Deus. E ele fala para nós, querido, tudo que é consagrado, Levítico 27, 28. Tudo que é consagrado, tudo que é santo é do Senhor. E o dízimo é consagrado, é do Senhor. E quando Deus fala para nós devolvermos, dar a Deus o que é de Deus, Ele está falando devolva o que é de Deus, porque Deus vai devolver o que é teu. E vai trazer segundo o que o próprio Cristo falou, lá em Lucas 6, 38. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Quero convidar os irmãos agora a pegar o teu dízimo, a tua oferta. Eu quero que você apresente a Deus, mas com muita alegria no teu espírito. Um dos maiores posicionamentos de um cristão é quando ele devolve a Deus o que é de Deus. É o maior posicionamento dele, maior que o próprio corpo. Porque quando você dá a Deus aquilo que é de Deus, você está honrando a Deus por o muito que Ele tem feito por você e o pouco do muito que Ele tem te dado. Amém, querido? Você que trouxe, vamos orar, vamos consagrar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aprove o Senhor nos dar esta noite.
E na noite de hoje, Pai, nós queremos atribuir a Ti, primeiramente as nossas vidas, como sacrifício vivo, as nossas vidas, Senhor, colocando ela no Teu altar, engrandecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Eu oro por cada mão levantada, por cada dízimo apresentado na Tua casa, e declaro, Deus, que o devorador seja repreendido em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Você que trouxe, devolva no gasofilaço, dando glória a Deus. A impressão minha, vocês estão sentindo o cheiro de perfume do nariz entupido. Alguém está sentindo o cheiro de perfume? Glória. Ninguém está sentindo? Aleluia. Presta atenção que Jesus está na casa. Eu estou sentindo. E meu nariz está entupido. Eu estou sentindo, querido. Olha. Gênesis capítulo 11. Eu ia pregar uma outra mensagem, mas a pastora falou uma palavra aqui e eu quero pregar ela. Ela deu uma palhinha e eu vou trazer ela por completo para nós. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quem precisar de ajuda aí, levanta a mão. Amém. Capítulo de número 11. Quem tiver sem Bíblia, sempre é com quem está com Bíblia, para ajudar essa pessoa. Gênesis, capítulo de número 11. Glória a Deus. Benjamin já desceu ali com a espada na mão. Que maravilha, querido. Olha, Deus é bom. Está até falando em língua ali. Aleluia. Vamos colocar de pé, né, gente, para ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Repita comigo: todo mundo falava a mesma língua e todo mundo tinha a mesma fala. Verso de número, amém, 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, e queimamos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia aí, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor. Quem é que desceu, querido? Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Pode se sentar. Levante a mão para cá, dando glória a Deus. Vou escolher um jovem para orar hoje aqui na igreja. Levante a mão. Fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, usa a vida do pastor para falar comigo nesta noite, e que todo impedimento que vinha de algum lado seja repreendido agora e lançado por terra em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Eu vi a pastora abrir o culto e falou um pouquinho desse homem que é neto de Acã, que ele começou, querido, a edificar uma cidade e com o intuito de levantar uma torre, cujo nome desta torre é chamada Torre de Babel, né? De Babel não, de Babel. E essa torre no qual eles estavam projetando, e Deus, querido, eu fico maravilhado que é um lugar na Bíblia que fala que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Interessante, querido, que se olharmos para a palavra, nós vamos ver que aquele povo falava a mesma língua. Glória a Deus. Aquele povo estava, querido, caminhando numa condição que Deus olhou e falou: olha, eu fico maravilhado de ver. Olha o versículo de número 4, vamos lá, querido. Versículo 5, perdão. Versículo 6. Versículo 6, E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Deus olhou e falou assim: olha, esse povo é um povo maravilhado. Preste muita atenção.
atenção, querido. E tudo que eles quiserem fazer, Deus está falando, eles vão fazer. Deus vendo a força capacitadora, Deus olhando para eles e vendo, querido, que eles estavam unidos. Deus olhou para a cidade e viu que o plano daquele homem era não só fazer a cidade, mas uma torre para subir no céu. E Deus falou: esses camaradas vão chegar aqui, eles vão subir no céu. E há um mistério entre os três céus, que, querido, Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas é para nós e as ocultas é de Deus. O segundo céu fala que é o céu da batalha espiritual. O terceiro céu é o céu de Deus. O primeiro céu é o céu dos homens. E o que Deus quer nos ensinar e nos trazer, para que tenhamos, querido, ali a certeza de que tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está colocando, está no controle. Já está, amém? Já está, amém? Tudo que Deus está fazendo, Ele está no controle. E tudo que Deus tem e quer fazer por nós, amém, querido? Ele quer que nós saibamos que se de fato Ele está no negócio. Quando Ele desceu ali, Ele viu que não tinha uma coisa que tem no meio de nós. Quando Ele desceu ali, falou: todo mundo fala a mesma língua. Eles estão falando que vão fazer algo. E Ele viu a sabedoria daqueles homens e Ele falou: eles vão realizar. O que eles estão falando de fazer, eles vão realizar. Porque o propósito de Deus, querido, era descer ali para ver a edificação. Mas Deus também, na soberania, Ele falou assim: eu não posso permitir que eles façam algo que eles não vão conseguir depois compreender. Eu vou explicar para os irmãos daqui a pouco. Deus viu, querido, que a unidade deles levaria eles para muito longe. A unidade deles faria com que eles não só construíssem a cidade, mas que eles também chegariam no céu. A unidade deles traria para eles tudo que eles intentavam de fazer. Oh glória, olha para cá, querido. A união deles faziam eles, querido, andar ali determinado em fazer, e o que eles determinavam em fazer acontecia. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O versículo 6, leia de novo. Coloque esta palavra na tábua do teu coração. Deus olhou. Quem é que está falando é Deus. Versículo 5, Deus desce. Versículo 6, Deus fala. Fala glória a Deus. E o Senhor disse: eis que o povo é um. É o que, querido? E todos têm uma mesma. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, não haverá impedimento para tudo que eles intentarem fazer. Se eles estão tão unidos, tudo que eles quiserem fazer vai acontecer. Se eles estão tão unidos, tudo que eles determinar para a vida deles vai acontecer. Eu acredito que eles falassem assim: vamos edificar 10 cidades, ia acontecer. Vamos conquistar 100 províncias, ia acontecer. Mas Deus teve que colocar a mão, porque tinha algo que não podia acontecer, algo que não podia concluir, algo que não podia se materializar. Todo mundo está aí, irmãos? Algo, querido, que se acontecesse, quebrava aqueles homens. Você imagina eles subindo num segundo céu, eles iam ver demônios, batalhas espirituais. E Deus falou: eu vou ter que ir lá, porque tudo que eles querem, eles vão conseguir. Por quê, querido? Capítulo de número 11, versículo 1. Pega aí, olha lá, querido. E era toda a terra uma mesma, e de uma mesma. Por quê? Não havia divisão. Era uma mesma língua. Era o mesmo, o que, querido? A mesma fala. E aquele povo, querido, ele tinha tudo para crescer. Oh glória. Quando o apóstolo Paulo, querido, vai na igreja de Corinto, ele encontra algo forte na igreja de Corinto. Pega comigo, vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 1. Fala glória a Deus. Grifa aí que nós vamos voltar. Deus está
tenho tudo para te dar, mas você não está conseguindo discernir. 1 Coríntios capítulo de número 1, vamos lá. Olha aí, está funcionando. Isso aí, irmão Valdir. Aí, irmão Valdir deu 2 glórias, já 3. Eita glória! 1 Coríntios capítulo 1. Quem está vivo dá glória. Quem veio aqui para dormir, levanta a mão e dá glória. Olha. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vamos lá, presta atenção. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesmo que, querido? E que não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e o mesmo que, querido? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela da família de Clói, que é o que, querido? Contenda. Verso 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Outro fala que é de quem, querido? De Apolo. E outro é de quem, querido? E eu de Cristo. Aí ele dá uma palavra no verso 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Olha para cá. Por que a igreja de Corinto era uma igreja frustrada? Porque o diabo não precisou fazer muita coisa, não. Ele só dividiu. E quando ele dividiu, querido, aquele povo, ele tinha dons, mas era um povo frustrado. Observa aqui, quando Deus desceu do céu, fala glória a Deus. Quando Deus desceu do céu, foi até lá, e ele viu que aquele povo, querido, era a mesma língua, a mesma fala. Ele viu que aquele povo, tudo que eles foram querer fazer ou intentar fazer ia dar certo. Mas quando o apóstolo Paulo vai na igreja de Corinto, ele viu uma igreja dividida. Ele viu um povo que tudo que eles faziam não dava certo. Por quê? Porque tinha divisão. Você está entendendo, querido? Quando você está unido na mesma fé, tudo vai dar certo. Mas quando você não está unido na mesma fé, não anda, querido. Preste atenção. Quem já ouviu falar do cabo de guerra? Fala glória a Deus aí, irmão. Hoje eu estava falando com o pastor, e a pastora escutou falando com ele. Ele falando para mim: pastor, eu quero ir para outro estado, ir para outro país. Me direciona um. Eu conversando com ele. E ele falou: espera um pouquinho. Falou com a mulher dele, vamos embora. E eu falei: pastor, eu acho melhor vocês primeiro ir lá. Pega o avião, sonda, dá uma olhada na terra. Mas pastor, quando eu falo algo, ela determina do outro lado. Eu tenho certeza, porque eu aprendi isso com o Senhor. Ele foi meu discípulo. Eu aprendi isso com o Senhor. Quando nós estamos unidos na mesma fé, já deu certo. Falei: então vai embora, cara, você está aprendendo mais. Porque assim, muitas coisas não dão certo dentro de uma casa, que um quer fazer uma coisa e o outro, eu não gosto. Eu vou falar. Um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Porque, querido, preste muita atenção. Deus, ele pôs princípios espirituais. Ele pôs coluna, ele pôs cabeça e ele trouxe a palavra. Quando ele quer fazer algo, querido, não deixa na precipitação do pensar, na precipitação do falar, uma divisão vir. Porque se a divisão entrar, tudo que você quiser fazer não vai dar certo. Meu Deus do céu. Quando a divisão entra, a pessoa fica ali, ó, e fica com aquela boca de caçapa. Eu já falei. Querendo ver um milagre acontecer e não acontece. Mas ela não está percebendo o que está acontecendo. Os anos estão passando. O dinamismo está indo embora. A força está indo embora. Aí depois, querido, vai se autopiedar. Eu tenho assim que quero de guardar porque dividiu. E porque a Bíblia, ela não responde em Mateus 12:25. Casa dividida não prospera. Leia comigo, vamos lá para Gênesis de novo, querido. O que Deus trouxe? Uma coisa. Amém? O que Deus trouxe para que a torre não se levantasse? O que Deus permitiu entrar para que a torre não
concluísse. Não foi muita coisa, querido. Ele só mudou as línguas. Um falava japonês, o outro coreano, o outro, amém, libanês, o outro português, amém. Quando ele trouxe aquilo, o que aconteceu? O que era para concluir, não concluiu mais. O que era para acontecer, não aconteceu mais. O que era para ser, não foi mais. O que eu aprendo com essa palavra, querido? O que Deus quer trazer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer nos ministrar, o que Deus quer colocar nas nossas vidas, Ele está falando, tudo vai acontecer. Mas não deixa a divisão entrar na tua casa. Quer fazer alguma coisa, querido? Não solte a palavra. Vamos orar e Deus vai confirmar. Deus confirmou no meu coração, Deus vai confirmar no meu também. Se Deus confirmar no teu, Deus vai confirmar no meu também. Eu não quero dizer que não, porque eu não quero trazer divisão, mas eu quero determinar se está na mão de Deus tudo que Deus tem, e tudo que Deus quer é perfeito. Se é bênção de Deus para a nossa vida, deixa Deus agir. Aleluia. Tem pessoas que acham que Deus, querido, Ele é limitado. E Ele não é. Tem pessoas que acham que Deus, querido, Ele fica dentro de uma caixinha. E Ele age só na minha mentalidade. Não! O homem, às vezes, ele se frustra porque ele começa a se permitir a viver debaixo de um mundo introvertido na tua mente. E esse mundo introvertido na tua mente o bloqueia de crescer, de avançar. Esse mundo introvertido na tua mente faz com que ele, querido, se limite para algo maior que Deus tem para ele. E o que eu vejo aqui, quando Deus desceu do céu, porque ele viu que aquele povo falava a mesma língua, aquele povo tinha a mesma fala, aquele povo tinha o mesmo sentimento. Ele falou, tudo que eles quiserem fazer, vai fazer. Não tem como, não dá certo. Até o errado dá certo. Até o que não era dá certo. Oh, glória. Fala glória a Deus, querido. Porque que Isaac, quando ele foi lá para o vale de Gerar, deu certo, porque não tinha divisão. Glória a Deus. Ele chegou lá e ele falou, vamos embora, vamos fazer, não tinha divisão. Às vezes Deus está falando, eu quero fazer, mas há sempre aquela conspiração de divisão que entra. Será? Será que é para fazer? Será que dá certo? Será que nós vamos? Eu louvo a Deus que antigamente, tem pessoa de antigamente aí, querido? Aleluia. O irmão Márcio não falou nada, irmão Márcio, dá glória. Amém? Antigamente, quando a pessoa falava, vamos fazer isso aqui, a pessoa ia junto, vamos fazer isso aqui. Hoje não, querido. Você fica até com medo de falar, por isso que muitas coisas ficam amarradas. Deus tem obras grandes do povo dele. Mas o povo de Deus perdeu a confiabilidade primeiro em Deus. Segundo, querido, não consegue olhar com o olho da outra pessoa. Não consegue acreditar com a fé daquela outra pessoa. Mas se permite, a palavra certa é a divisão entrar. Olha aqui, querido. O que foi que impediu a torre de não chegar lá no céu? Pega a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11. Vamos lá. Porque Deus falou tudo que eles entendem fazer, tudo que eles querem fazer, tudo que eles querem colocar a mão, tudo que eles se determinam, vai acontecer. Se esse povo, você não pôr a mão neles, vai acontecer. Quero ir lá para Filadélfia. Fala aleluia, irmão. Vai acontecer. Eu quero ir lá para os States. Vai acontecer. Aí eu quero ir, eu não quero. Eu vou, não quero. Eu vou fazer isso. Eu tenho que esperar. Não quero. Aleluia. Vamos embora. Então, já pôs a divisão. E aonde tem divisão não tem conclusão de nada. Nada conclui. Nada vai. Capítulo 11, versículo de número 7. E aí desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. O que é que acontece no meio do povo de Deus? Amém? Cada um fala de um outro, cada um tem um parecer. Não poderia ser só um time, querido. Não poderia todo mundo ser só São Paulino.
Fala glória, doutor. Brincando, querido. Viu? Não poderia ter todo mundo a mesma fé, querido. A pessoa, um camarada cheio de fé, fala, vamos embora fazer isso. Aí o outro chega lá, será? Não é melhor esperar mais um pouquinho? Mas já dividiu. Porque não há a mesma língua. Por isso que o apóstolo Paulo fala, querido, bem claro, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Porque está dizendo, não pode ter divisão. Porque aonde tem divisão não vai. A casa que tem divisão ela não cresce. Relacionamento dividido não prospera. Visão dividida não anda. Fé dividida não prospera. Tudo nessa vida que o diabo faz é dividir. Ele traz uma divisão, já era. Porque tudo que Deus faz o diabo imita. O que Deus fala? Nós temos que descer. Com quem que Deus está falando? Com o Pai. O Pai está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos dar uma descida lá. Vamos mudar a língua desse povo aí. Eles falam a mesma língua, têm a mesma fé. Não tem divisão lá. Mas se nós mudar a língua deles, já era. Eles não vão fazer a torre. A preocupação de Deus não era eles fazer a cidade, era fazer a torre. Porque se eles fizessem a torre, eles iam ver o que não era para ver. Eles iam chegar no mistério que não era para eles descobrir. Então Deus falou só um modo de impedir eles. É trazer o quê? Dividir a língua deles. Hoje nós olhamos para dentro da igreja, a pessoa fala, mas por quê? Não, querida, divisão. O diabo, quando ele quer trazer uma divisão dentro da igreja, ele põe uma contenda, põe um para envenenar, outro para fermentar, outro para poder parecer, outro para falar bobagem, outro para colocar. O que ele fez, querido? Pronto, não vai chegar em lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que ele faz, ele dividiu. E o reino dividido, ele não vai nem para frente nem para trás. A casa é dividida, por isso que é melhor você começar sozinho, mas sem divisão. Porque se tiver divisão, não vai. Tem um ditado teológico que diz que é inadmissível suportar a igreja dentro de igreja. O que é igreja dentro de igreja? Um tem uma visão, o outro tem outra, outro tem um parecer, não vai prosperar. Uma das coisas que é ensinada nas igrejas ortodoxas é o que, querido? Que não tenha parecer de outro ministério. E observa que todos que são dentro dele não dá ouvido para ninguém, não são de que cresce. Chega um camarada que ele tem da congregação e tenta tirar ele de lá. Para ele a congregação é certa, a visão dele é certa. Você pode falar o que quiser, mas você vê que por que não tem? Oh, glória. Agora chega numa igreja neopentecostal, chama um crente num cantinho e começa a falar mal da igreja. É verdade. É uma realidade, que não podemos ser hipócritas. Chama lá no fundinho e fala, irmão, é verdade. Adivinha? Ninguém tem coragem para estar amarrado, capeta. Sacanagem. Isso é divisão. Porque o que ele fez, ali o próprio Deus falou para eles, vamos chegar em algum lugar, nós só vamos fazer uma coisinha. Tem muito lugar que você não chega por causa da divisão. Tem muito lugar que Deus não permite você ir por causa da divisão. Primeiro, o que é que causa divisão? Primeiro, que você não acredita em você mesmo. Segundo, Deus está querendo fazer algo maior na tua história, mas você sempre se permite, amém? Viver assimilando e colocando o que você assimila para fora, debaixo de uma visão tacanha e sem visão. E isso traz o quê? Divisão. Tudo que é acima do teu QI, você divide. Tudo que vai além, você divide. E Deus trabalha na multiforme, está lá em Efésios 2. Deus trabalha na multiforme. E o Deus que trabalha na multiforme não precisa explicar como ele vai fazer. Eu só não posso deixar a divisão entrar. Oh, glória. Olha, Deus, não poderia o doido de Ezequiel, Ezequiel, pode viver esses ossos. Se fosse um crente no dia de hoje, que ia falar, querido, você está louco? Como que vai crescer? Está tudo certo. E ele ainda expôs para tentar ver se Deus mudava, mas ele foi sábio. Como é que está os ossos? Sequíssimo. Então profetiza. Eu pedi para você me anunciar e te dei o comando para fazer. Ele dividiu. Ele não poderia falar, não, eu não vou. Mas ele falou, assim como Deus deu ordem, eu profetizo que esses ossos se levantem, um osso sim, porque não teve divisão. Divisão, querido, de palavras. Glória. Palavras contraditórias. Palavras que dividem, mente que divide.
pensamentos distorcidos. Glória a Deus. Vamos comer hoje arroz, feijão e uma polentinha frita. Não, eu quero isso. Não podia falar amém. Fala aleluia. Amanhã nós vamos acordar 3 horas para orar. Acordamos sério. Amém. O que está tendo, querido? Está tendo o quê? Nós vamos para a igreja hoje, vamos glória. Eu não. O que é isso? Divisão. Vamos para a igreja hoje, Deus tem algo para dar para nós hoje. Está chovendo. Hoje está chovendo. Tudo que o diabo quer é isso. Só divide já era. O dividir é o abrir da janela. O que estava unido, agora está dividido. E a casa dividida, ela vai para onde, querido? Ela para lugar nenhum, ela não cresce. Família dividida, não cresce. Ministério dividido, não cresce. Se Deus está trazendo uma direção, o que houve com Miriam? Moisés, querido, desejou casar novamente. E ele quis casar com uma coxita. Fala comigo, coxita. Coxita. E quando ele viu a coxita, ele ficou doido. Ele já estava sozinho. E quando ele decidiu casar com a coxita, o que Miriam fez? Foi lá dividir tudo que Deus deu para ele. Diz a Bíblia que Miriam, além de dividir, ela levou Arão junto. Quem era Arão? O irmão de Moisés. E isso fez com que eles levassem uma turma de gente. E essa divisão trouxe lepra nela, no corpo inteiro. Quando Moisés, querido, vai lá falar com Deus e orar a Deus, antes disso já tinha Arão e Miriam falando com Deus. Quando eles falam com Deus, Deus falou: Moisés, meu servo, ele anda na minha presença. E o que ele determinar, está determinado. Eu sei quem é ele, mas eu não sei quem é vocês. Você viu isso, querido? Deus defendeu a causa para que não houvesse divisão. Mas a divisão que eles trouxeram, trouxe a lepra. O que é lepra? É aquilo que é visível. E a lepra se pega por contato. Anda com dividido que você vai ser um dividido. Anda com alguém que está dividido em todo canto que você vai ser outro dividido. Ô glória. Fala glória a Deus aí, irmão. E o que aconteceu? Miriam, para ser curada da lepra, precisou da oração de Moisés. Para que não entrasse, querido, em um jugo dividido maior. E ela entendeu que aquilo que ela trouxe não trouxe bênção. Às vezes a pessoa tem tudo para avançar, mas a divisão que ela traz sempre está trazendo uma enfermidade física, espiritual, mental, de todos os lados. Por quê? Porque está sempre aplicando a divisão. Vamos tomar um caldo de cana. Ah, não. O que você quer? Ah, eu queria ir em tal lugar. Aí você, para não dividir, você vai. Mas a pessoa está sempre dividindo. Não adianta você agradar quem só quer dividir aqui. Você pode estar agradando, fazendo o papel de uma boa pessoa, mas você não está arrancando o que está dentro daquela pessoa. Eu posso ser um bom cidadão, mas eu tenho que trabalhar para arrancar a divisão. Então, silêncio na igreja, está todo mundo aí, ó. Oh, glória. Quem começou a fazer a divisão? Foi o Espírito Santo? Não. Porque o Espírito Santo é de comunhão. Olha para a minha mão. Ele é do que, querido? A divisão está lá em Isaías capítulo 14. Quem começou a divisão foi Lúcifer, o próprio demônio. Ele queria ser maior que Deus. O que quer dizer isso? Ele queria ter uma razão maior. Ele fala que queria estar acima das estrelas. Ia fazer o trono dele maior do que o trono do Altíssimo. Está lá em Isaías 14. Quando Deus olhou para isso, tirou ele do céu. Mas ele caiu sozinho? Não! A terceira parte do céu caiu com ele. Por quê? Porque além dele dividir, levou outros com ele. Aleluia. A pessoa que divide, ela sempre vai estar, amém, investindo para levar outros também a continuar no seu legado. Aleluia. E qual é o legado do diabo hoje? Matar,
roubar e o que mais? Destruir. E como que ele faz isso? Dividindo. Quem acha que o diabo faz muita coisa, não faz não, querido. Ele só põe a pitada da divisão. Se eu coloco a divisão, o restante acontece normal. Leia comigo lá, versículo 8. Glória a Deus. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda. Por quê? Porque o povo queria chegar. Então o que eu faço para eles parar? Eu divido eles. O que o diabo faz para a gente parar, querido? Ele cria uma divisão. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o pastor vai falar. Pega isso no teu espírito como conselho. Amém, querido? A maior bênção de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ele crescer e ter uma experiência com Deus. Porque quando você busca uma intimidade, uma experiência com Deus, a tua história muda. Segundo ponto, quer ver Deus agir na tua vida, querido? Não se permita a se envenenar por divisão. Não. O discernimento está aí. A decisão é tua. Aleluia. Terceiro ponto, não há tempo mais para nós ficarmos batendo boca em cima de uma razão que não existe. Porque onde tem divisão não tem Deus. Onde tem divisão Deus não opera. Quarto ponto, preste atenção. Chega uma hora na nossa vida que é tempo de mudar. Até nós mudamos. Pega uma foto tua com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, 40 anos. Vamos parar, né? Glória a Deus, melhor parar. Amém? E você vai ver que tudo nessa vida vai mudando. E às vezes nós não mudamos a nossa concepção de visão. E aquela nossa concepção de visão está sempre causando uma divisão. Chega uma hora que Deus vai falar para você: passamos para outra margem. Não questione, querido. Não questione. Não questione. Fala aleluia, querido. Eu conheci uma pessoa que o final dela, por causa da divisão, e essa pessoa foi o meu sogro. Eu vou falar porque a filha dele está aqui, para eu não contar historinha. Eu não conto historinha. A mente dele, querido, por 40 anos, quase 30 e poucos anos, ele estava em São Paulo, mas ele sempre ficou falando: eu não vou ficar aqui, eu vou para Minas. É lá para o norte de Minas, vou embora para lá. E minha sogra aqui, os filhos dele aqui, os netos dele nasceram aqui. E ele dividido totalmente dividido. A divisão dele trouxe separação. A divisão dele levou ele para onde ele falou que queria. A divisão dele separou os filhos de perto dele, os netos de perto dele. Por quê, querido? O tempo que ele estava aqui, por isso que eu falei, os anos passam. E você tem que entender que os anos vão passando, as coisas vão mudando. Ele não mudou, porque ele pôs algo na cabeça dele, e o que ele colocou se concluiu, porque o que ele colocou era uma divisão. Quando você põe algo que Deus está falando: eu estou mudando a tua história, fala: Senhor, eis-me aqui e faz. Quando Deus trazer uma direção, não divida. Quando Deus colocar uma situação, não divida. Agora olha de novo para cá. Não duvida do poder superior que o meu e o teu, que é o de Deus. Se Ele tem poder para fazer todas as coisas, é você que inibe por causa da tua divisão. Então, silêncio da igreja. Ah, mas Senhor, eu estou aqui. Não acha que você é um ser de Deus. E eu vou trazer uma palavra que é dolorida. Para morrer precisa dar o quê, querido? Só vivo. Quem está vivo aí, querido? Não vai morrer não, fica vivo. Mas deixa Deus mudar a tua história, querido. Não fica achando que tudo depende das tuas mãos. Tudo depende de você. Não, quem tem que fazer é Deus. Quem opera é Deus. De uma hora que Deus vai começar a trabalhar na tua vida, mas você está lá, investindo numa... Eu não quero investir numa divisão aqui. Que Deus me livre, seja hoje você testemunha ocular. Amém? Do que eu estou falando aqui hoje.
Eu não quero investir numa divisão. Aleluia. Porque quem investe numa divisão, a única coisa que ele tem, querido, para a tua vida é dor, sofrimento e anos que se passou. Quem lembra dos 20 anos? E amanhã você vai ver, querido, que você já não tem mais a mesma força, o mesmo dinamismo, mas ficou no tempo da tua força, da tua juventude, investindo na divisão. Glória a Deus, com silêncio. Amém? E quem investe na divisão, qual é o salário dela? Não vai prosperar. Aleluia. Vai sim. Chega uma hora que você vai olhar, querido. Amém? E vai ver que o tempo passou, os anos passaram e a divisão ficou. Mateus 12, 25, quem pode ler para mim? Vamos lá? Vamos embora? Bora! Vamos fazer, vamos! Mas sem divisão. Glória a Deus. Deus, ele se agrada de algumas loucuras que nós temos que fazer. E hoje eu falava para esse rapaz, esse pastor que falou comigo hoje. Falei, você está na mesma fé que a tua mulher? Estou. Ela está na mesma pegada que a tua? Estou. Posso te dar uma notícia? Pode, pastor. Já deu tudo certo. Mas, pastor, é outro país, outro povo, não conheço ninguém. Já deu tudo certo. Só vai lá, olha, sonda. Deixa Deus fazer a obra. Porque já deu tudo certo. Agora, se você quer ir, ela não quer ir, aí, querido, não vai não, porque não vai dar certo. Aleluia. Quem pode ler? Mateus 12, 25. Glória a Deus. Aí a pessoa leva tudo para o pessoal. Ah, isso aqui é para mim. Não, querido, é a palavra que eu estou pregando. Aleluia. Quando o povo estava na mesma língua, o mesmo falar, o mesmo parecer, estava acontecendo, e Deus falou, tudo que eles tentar fazer vai acontecer. Tudo que eles quiserem fazer vai acontecer. Um exemplo, um casal, se os dois estiverem juntos na mesma fé, no mesmo parecer, na mesma língua, tudo que eles querem fazer vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Mas se um casal, querido, não pensa de um jeito, outro do outro, um quer para a direita, um quer para a esquerda, não vai, querido. Realidade, está aí. Mateus 12, 25. Não tem como prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Tem um ditado turco que diz assim, e é para os dois lados. É melhor casar com mudo, cego e surdo, do que casar com uma pessoa que dá opinião contrária, distorce o que escuta e vê turvo o que não está turvo. Loucura, né, querido? Mas se você parar para pensar, é realidade. Amém? Mateus 12, 25. Quem achou, leia. Glória a Deus. Sempre seus pensamentos dizem: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? É a palavra de Deus. Todo reino dividido não vai. O pastor está pregando aqui, ensinando aqui. Aí terminou o culto, o pastor está aqui naquele cantinho. Aí tem outro que está lá naquele cantinho ali, dividido. Glória a Deus. Tem outro que está lá no fundinho, dividido. O pastor está ali se matando. Por que não está indo? Porque tem alguém fazendo o que, querido? Dividido. Não concordo, mas estou junto. Está na igreja falando mal. Está fazendo o que, querido? Dividido. E o reino dividido, o que acontece, querido? Não prospera. A casa dividida não prospera. Então, querido, é tempo de alinhamento, começando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Fazer o ajustamento, vamos bater um papo. E aqui ninguém tem razão. Fala comigo, glória a Deus. Sempre fala aqui, ninguém tem razão. Vamos para dentro da Bíblia. Ou nós andamos na mesma linha, ou nós não vamos para lugar nenhum. E eu vou falar, querido, tudo que não cresce, tudo que não robustece, tudo que não frutifica, se torna enfadonho. É ou não é? Porque você olha e fala, mesma praça, mesmo banco, aí vai falar, tudo que é enfadonho, começa a trazer o que, querido? Contenda, discórdia, incompatibilidade. Por quê? Porque se tornou enfadonho. E por que ficou enfadonho? Porque estava sempre dividido. Aleluia. Vamos tomar café com leite, não. Eu quero
discórdia e divisão. Vamos colocar de pé, querido, que hoje está difícil de pregar nesta igreja. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Mais uma vez. Mais uma. Sem. Glória a Deus. Sem divisão. Aleluia. Você pode observar por onde começa uma infiltração. Divisão. Por onde começa uma paralisia? Divisão. Por onde começa uma contenda? Divisão. Por onde começa uma incompatibilidade? Divisão. E essa divisão ou veio por alguém que semeou, ou veio por algo que colocou no coração, e o diabo foi trabalhando. E ele trouxe o quê? Agora sim, olha para cá. Não unifique a tua vida com gente dividida. E não unifique alguma coisa sem a aprovação de Deus. Aleluia. Ah, então eu vou fazer isso aqui para Deus. Não. Você tem que ter a aprovação de Deus. Amém? E a aprovação de Deus é fé mútua. O que é fé mútua? Mesma fala, mesmo parecer e o mesmo sentimento. Aí é bênção de Deus. Caso contrário, cuidado, que pode ser uma maior ou uma investida do diabo por uma maior divisão. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Que o teu nome seja glorificado, Deus, que o teu nome seja exaltado. A tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba do cálice do Senhor. Deus, vem abençoando cada lar, vem abençoando cada família, vem tomando pelas tuas mãos. Eu repreendo tudo aquilo que é causa de divisão. Se há em mim alguma situação que eu estou trazendo divisão, que o Senhor arranque de mim, Senhor. Que se há em nós algo que está trazendo divisão, que o Senhor arranque do meio de nós. Quando Davi, ele orou a ti, ó Pai, ele não apontou a divisão, nem o erro dos outros, mas ele falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza aos caminhos eternos. Ele examinou a ele orou por ele pediu por ele. Por isso, Deus, eu peço, Senhor, pela tua igreja, venha, Deus, abençoando teus filhos, em tomando pelas tuas mãos, em tirando toda a seta de divisão. Assim como o Senhor olhou para aquele povo, viu que eles eram unidos e eles iam chegar muito longe. Deus, eu paraliso todo ataque de divisão, toda sentença de divisão, tudo que o diabo cogitou no coração já caiu por terra agora, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. O que você tem pedido a Deus? Alabando que leva a súbia. Senhor, eu preciso que o Senhor interaja este ano. Este ano eu vou dando uma última oportunidade para mim mesmo. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e se lembre de mim. Que o Senhor olhe para a minha casa, que o Senhor venha trazê-la nas minhas mãos. Porque até hoje eu estou caminhando e não tenho, não faço, não posso, estou amarrado, estou engessado. Assim diz o Senhor nesta noite. Eu sou Deus que age no tempo e na tua história. Quebro eu todo o jugo que existia. Porque até o ano que se passou lá atrás, você se levantava e duvidava, você pedia e desacreditava. Mas neste ano, não deixe o inimigo dividir a tua fé. Coloca ela em sintonia com o céu, porque eu, Senhor, vou tratar na tua vida e na tua história. Se você crê, você recebe e glorifica. Amado Deus de Israel, eu quero agora tudo que o diabo sentenciou no meio de nós, tudo que o diabo está impedindo. Se há um avanço chegando, se há um crescimento entrando nesta casa, se há algo, Senhor, que aos olhos naturais, carnais, é loucura, Pai amado, em nome de Jesus, abra os olhos, abra o entendimento, para que nós viéssemos compreender a grande obra que o Senhor está realizando no meio de nós. Eu declaro para um povo preparado para prosseguir, para saltar, para voar e para viver novidade de vida. Se há um crescimento
crescimento. Dá ele, Deus, neste ano. Em nome de Jesus, levante a tua mão para o alto. Repita comigo, fala: Senhor, se o Senhor quer soprar a minha vida, o meu nome, tem algo maior para mim. Fala: eu lhe peço, abre o meu entendimento, Deus. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar em tudo que o Senhor está determinando para a minha vida, para viver algo novo que eu nunca imaginei, eu nunca pensei que venha para a minha vida. É com a mão pro alto. E eu profetizo, Deus vai fazer. Eu falo mais uma vez, que já foi falado aqui: Deus vai fazer o que teus olhos não viram, nem os teus ouvidos ouviram, nem chegou no teu coração. Deus vai fazer algo extraordinário, muito maior do que você já viveu até o dia de hoje. Porque Deus está falando: se prepara, porque é tempo do avanço na tua vida. E aonde existia uma barreira, ela já é quebrada agora. Em nome de Jesus, repita: eu creio. Aplauda o Senhor. Eita Deus do céu. Glorifique o nome dele. Quem pegou a palavra, diga amém. Quem está preparado para voar? Então eu falo para o irmão: não deixa a divisão chegar. Não limite o agir de Deus. Não limite o agir de Deus. Vou repetir: não limite o agir de Deus. Glória a Deus. É um salto aqui, o outro salto maior. Não, glória. Daqui a pouco você estava sentado do lado do trem. Fala aleluia. Ergue tuas mãos, estamos encerrando. Tem um cafezinho ali, gente? Daquele? Glória, levante a mão. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua boa palavra. E falo tua palavra porque a palavra do Senhor é boa. O poder do Senhor é transformador. As mãos do Senhor é sacrossantas, ó Deus. E nós não vamos voltar para a nossa casa levando esse sentimento conosco. Mas que esse sentimento maldito e maligno de divisão, ele já caiu por terra hoje em nome de Jesus. E que o sentimento do Senhor de paz, de avanço, de crescimento venha. Eu falo por mim, tudo que tiver que arrancar da minha vida, para que eu não venha impedir o teu agir, arranque, Senhor, em nome de Jesus, e que o teu nome seja exaltado. Que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós, amados do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Aplauda o Senhor. Domingo é dia de estarmos na casa de Deus, adorando a Deus.